Olá galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Marconi Santos. Nós hoje iremos ver uma aula relacionada ao sistema de numeração chinês. Então vamos lá? Mas antes de começar esta aula, vamos relembrar o que a gente viu da aula anterior, que foi sobre o sistema de numeração Inca. A gente viu que os símbolos utilizados eram os nós, laços em cordas, né? A gente viu que sua base é a mesma que a nossa, que é a base 10. Então, confira aí no card essa aula, se caso você tenha interesse. Vamos em frente. Nós veremos hoje o sistema de numeração chinês, o seu contexto histórico, a definição e exercício resolvido. Vamos lá? Foram encontrados carapaças de tartaruga e ossos, cerca de 1500 a.C., mas registros matemáticos surgiram cerca do século 5 e 7 a.C. Os sistemas de numeração chinês baseiam-se num sistema gráfico multiforme, abstratas, com combinações de sinais de 1 a 4 traços na horizontal, representando uma unidade. Para cada traço, simbolizava a unidade 1, 2, 3 e 4. O 5 era um X fechado em cima e embaixo. O 6 era simbolizado em forma de um templo. O 7 era um sinal de mais ou cruz. O 8, parecido com parênteses invertidos. O 9 é parecido com um anzol. Os números podem ter uma relação religiosa. Com o passar dos séculos, a forma de representar foi se modificando. Para fazer cálculos, usavam varetas coloridas, dispostas em tabuleiros, chamadas shou. As varetas vermelhas representavam os números positivos e as pretas, negativos, conforme a figura ao lado. Já no nosso sistema de numeração, a gente usa geralmente a cor azul para representar os positivos, ou preto, né? E o vermelho já seria os negativos. Mas os chineses não. O preto para ele é os negativos e o vermelho os positivos. Nós iremos ver mais à frente. Usavam também o ábaco, assim como os babilônios, para a astronomia. Os chineses o usavam para cálculos matemáticos. O chamavam de Suan Pao. A China possui uma civilização milenar. Houve vários sistemas de numeração, considerando híbrido ou posicional. O híbrido não é posicional, como o sistema de numeração egípcio. A base é decimal e seus hidrográficos são específicos para cada número de 1 a 9 e para potências de base 10 até 10.000, por não possuírem papel, mas placas de bambu. Escreviam os números com maior ordem de grandeza. 1 milhão, por exemplo. É difícil de realizar contas de aritmética, também chamada de sistema de numeração floridos. São utilizados até o dia de hoje. Os chineses foram um dos 4 povos a criar o sistema de numeração posicional. Faziam a decomposição dos números parecendo com os números egípcios. Para fazer a diferença entre os números, um dos sistemas mais utilizados até hoje é o sistema de numeração de varas, escritos da direita para a esquerda, conforme a figura ao lado. Observando a figura, nós temos aqui
os números eles estão escritos na horizontal, enquanto esses embaixo estão escritos na vertical, sendo que ambos têm o mesmo valor. Vamos em frente. O zero passou a ser utilizado a partir do século XVIII. Você pode ver que é um círculo e se chama Lin. Não ligue para a pronúncia porque eu não sou chinês e nem sei falar chinês. Vamos à contagem. O 0 é o primeiro, como a gente acabou de ver. Temos o 1, que é o I. O 2, que é o O 3, que é o Sam. O 4, que é o Si. O 5, que é o U. O 6, que é o Liu. O 7, que é o Ti. O 8, Pa. O 9, Jiu. E o 10, Xi. Repare bem nesses símbolos que eles irão se repetir. É como se fossem algarismos, mas só que existem outros algarismos ainda a acrescentar para números maiores. Veja que o 20 ele é representado pelo 2 da junção do 2 com o 10. Fica Arxi. E o 30, 3 com 10, 40, 4 com 10, 50, 5 com 10. Observe que o 5, né? Só para ajudar a lembrar, ele parece com um pouco o nosso, né? Se a gente for apagar essa partezinha aqui, ele vai ficar parecendo com o nosso, né? Para ajudar a lembrar. Agora o 6 e o 10, que é o 60. 70, você lembra do 7, né? O 7, se você inverter essa letra aqui, ó, ela vai ficar um formato de um 7, que ajuda também a lembrar, né, do 7, porque ele está como se fosse de cabeça para baixo. E o 10 vai ficar 70. O 8, como se fosse parênteses invertido, né? O 9, que é esse símbolozinho aqui, junto com o 10 vai ficar 90, porque é multiplicando. E o 100, que é 1, e o by, que é o 100. 1 vezes 100 é o 100. 200, 300, 400, 500, 600. Setecentos, 800, 900 e 1000, que é o 1 com esse símbolozinho aqui. Observe que ele tem o formato do 10 com um traço em cima. Então lembre-se, quando tiver um X com um traço em cima, ele representa 1000, né? O 100 é que ainda fica um pouco complicado, que parece um armáriozinho, né? E as gavetas embaixo. Então o 100 é um tracinho em cima com duas gavetinhas embaixo, né? Como se fosse o 1 e o 00, né? Dá pra gente associar essa quantidade, né? Como se esse tracinho fosse o 1 e cada espaço desse fosse o 0. Se a gente fosse inverter para a esquerda, né? Fica parecido com o 100, né? Se você for observar bem, se eu girar essa letra para a esquerda, ela vai ficar parecendo com o formato de um 100. E o 9 na frente, né? Vai ser 900. Mesma coisa aqui, ó, 8 com 100, 7, se virar o 7, né, de cabeça para baixo, como a gente já viu, é o 700. E o 1000 é o X com um traço em cima. Vamos adiante. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 e observe o 10.000, né? Observe o 10.000, eu tenho 4 caixinhas, né? Bem pequenininhas aqui, ó, 4 caixinhas. Quer dizer que é um traço e 4 caixinhas. Se a gente for virar, né, para a esquerda, a gente vai ter os 4 zeros como esses 4
quadradinhos aqui, ó. E esse tracinho representando o 1. Mas só que esse tracinho aqui, ó, ele representa o 1 e aqui representa o 10.000, porque tem que ser multiplicado. Não adianta eu colocar só esse símbolo. Eu tenho que colocar um traço na frente e o 10.000 logo em seguida, para representar que é 10.000. Vamos em frente. 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000. Você observa que se repete. 70.000, 80.000, 90.000 e 100.000. Olha só, o 100.000 é o 10 com o 10.000, né? O 10, daqui o 10 com o 10.000, que são 4 zeros, multiplicando 100.000. X1. 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000. Veja que é um pouco complicado de desenhar para nós brasileiros, né? Que não estamos habituados. 70.000, 80.000, 90.000, 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, 700.000, 800.000, 900.000 e 1.000.000. E by 1. Observe que eu tenho o 1. Lembra do 100? Ó, tracinho, 00, virou para a esquerda, 100. E aqui eu tenho 10.000, tracinho, 4 zeros, 10.000, 100 com 10.000, 100. É, ó, 100 com 10.000 é 1.000.000. 1.000.000. Eles usam 3 símbolos, a gente usa 7. Agora, sistema de numeração de varas. Observe que temos eles na horizontal e na vertical. A diferença é o 6, né? O 7, o 8 e o 9. Porque esse tracinho ele vai representar 5, né? Na vertical. Já esse tracinho ele passa a ser horizontal, né? Esse traço que era vertical passa a ser horizontal. Então o que era vertical passa a ser horizontal e o que era horizontal passa a ser vertical. E aqui eu tenho 6 e aqui eu também tenho 6. Horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, vertical, horizontal, vertical, horizontal, horizontal, vertical. Então, fixe bem, porque vamos ver a prática desses números no exercício. Observe esses dois números que eu quero transformar no sistema de numeração de varas: 325 e 5.609. Veja como é que fica. Aí está representado no sistema de numeração de varas horizontalmente. Observe como fica a representação. Eles respeitam a questão decimal como o nosso. Aqui temos a unidade, aqui nós temos a dezena e aqui nós temos a centena. Aqui também da mesma forma, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, mais 5, 9. 0, 5, né, ó, 5 com 1, 6. E aqui, 5 tracinhos representam o número 5. 5 tracinhos, 5, 2 tracinhos, 2, 3 tracinhos, 3. Vamos agora ver na vertical. Na vertical, temos
Da mesma forma, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Observe que só inverteu aqui, né? De horizontal passou para vertical. E aqui embaixo a diferençazinha só foi nos números 6 e 9. Que essa barrazinha que estava, né, naquele sentido assim, né, o 9 estava nesse sentido. Essa varinha que estava na vertical, ela passou a ficar horizontal. E as horizontais passaram a ficar verticais. Mesma coisa do 6, né? Essa varinha aqui, ó, ela era assim. E essa aqui nesse sentido. Que aí mudou e ficou desta forma, tá certo? Então esse também é o 6 e esse também é o 9 horizontalmente. Vamos em frente. Vamos agora ao exercício. Primeira questão. Transforme os números abaixo no sistema de numeração decimal. Vejamos. A, B e C. Você pausa o vídeo e tenta responder, né? Com aquelas tabelinhas que a gente já viu. Então, vamos lá. Item A. Item A. Eu separei um pouco o número referente aos números básicos, que é o 1 ao 9. E aí vamos ver como é que vai ficar a transformação. Esse primeiro número, a gente vê que é o número 4. Aqui eu tenho 8. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 0. E aqui eu tenho, lembra desse aqui? É o 5. Mas só que está junto desse símbolo. Lembra qual é esse símbolo? Ó? É o 1 e 4 zerinhos. Ó. O 1 e 4 zerinhos é o que? 10.000. Então é 4 vezes 10.000 eu tenho aqui nesse número. 4 vezes 10.000. Aqui lembra desse símbolo? É o X com o traço em cima. Ele é o 1000. Né? Então eu tenho 8 vezes 1000. Aqui eu tenho 8.000. Aqui eu tenho 3. Lembra desse aqui? Ó? Girou para a esquerda. Ó, um tracinho e 2 zerinhos, né? Esse aqui é o 100, galera. Então eu vou ter aqui 3 vezes 100. Esse número aqui é o 300. Aqui é 0. E aqui o 5. Não está próximo de ninguém. Então vamos ver como é que vai ficar. Tá aí a representação do número, olhando para a representação chinesa. Agora, juntando o número, vai ficar 48.305. Vamos agora para o item B. Vamos ao item B. Observe que temos logo de cara o número 5, né? Lembra do 5? Pois é, esse aqui é o 5. Logo em seguida, vem o 10. E logo em seguida, vem o... Lembra, ó? Virou para a esquerda, 4 zerinhos. Esse aqui é o 10.000. 10.000 vezes 10, 100.000 vezes 5, 500.000. Aqui nós temos o 0 entre esses dois números. E aqui eu tenho o 7, lembra? Ó, virou para a esquerda, ó, virou de cabeça para baixo. Ó. Virou o 7. E aqui é o X com o tracinho em cima, que é o 1000, galera. Então aqui é 7.000. Vamos ver como é que vai ficar esse resultado. É 500, né? 1000. Ali tem um 0. Mais 7 vezes 1000 dá 7.000. Então 5 vezes 10, 100.000. Então 5 vezes 100.000 é 500.000. Mais 0 mais 7 vezes 1000 é 700. É 7.000. Então esse valor é 5.700. Observe que talvez, né, não seria necessário nem colocar esse 0 aqui, né? Mas como apareceu, a gente traduz, tá aí o 0 que separou, né, o 5 e o 7, né? Não precisaria nem desse 0. Se você observar, ó, temos aqui 500, 1000 e 7.000. 500.000 e 7.000 dá 507.000. Vamos em frente, o item C.
No item C, já vemos de cara aqui é o 9, né? O mais esquisitão aqui é o 9, né? E aí ele está junto com o 1000. Então aqui é 9 vezes 1000. Aqui o 3 está junto com quem, ó? Olha o 100, ó, virou para a esquerda, ó. O 1 e o 00. Então aqui nós temos o 300. Separou com 0 e aqui nós temos o 8. Vamos lá. 9 vezes 1000, 3 vezes 100, 0 e 8. 9.308. Esse é o nosso número. Recapitulando, tá aí os valores de cada um desses números. Vamos em frente. Segunda questão. Transforme os números abaixo no sistema de numeração indo-arábico. Vamos lá. Então, esses são os números, né? E essa questão vai ficar para você, né? Ela é bastante simples. Dê uma olhada lá na tabelinha que eu já passei anteriormente nesta aula e verifique bem direitinho para você fazer a transformação, tradução de maneira correta para o nosso sistema de numeração, que é o indo-arábico. E se você não conseguiu responder, e se respondeu, deixe aí nos comentários a resolução dessa segunda questão, né? E se caso não conseguiu entender, você pergunte que a gente vai tirar sua dúvida. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber mais desses vídeos e dar o seu like e compartilhar também. Tá certo? Vamos lá, vamos em frente. Terceira questão. Transforme os números abaixo no sistema de numeração chinês, na forma tradicional e de sistema de numeração de varas. Eita, essa aqui você tem que fazer a tradução completa, né? Então vamos lá. Tem a 154.495, 41.345.900 e 456. Vamos lá, as respostas. Então, 154.495, né, a gente seria bom separar ele em forma de multiplicação, já que a gente fez o inverso para, né, transformar no nosso sistema. Vamos transformar por deles. Então vamos fazer o seguinte: 100.000, 50.000, 4.495. Esse 100.000 a gente já sabe que ele é representado somente por um símbolo, mas só que eu tenho que botar o 1 na frente para representar esse valor, né? Lembra que é aquele tracinho com 4 caixinhas e o 10 na frente e o 1 na frente, né? Já os 50.000 basta botar o 5 e ele, né, o tracinho com as 4 caixinhas, o 4 e os 4 zeros, que é aquele X com o traço em cima. O 40 é o 4 com o 100, né? Aquele 100 que a gente vira à esquerda, né? Tracinho em cima e 2 caixinhas embaixo. O 90 é o 9 junto com o X. E o 5 é somente o símbolo dele mesmo, né? Então vamos lá ver como é que fica. Tá aí a representação deste número, como eu acabei de lhe falar, né? E para transformar por de varas, a gente tem que escolher ou é vertical ou horizontal, né? E aqui eu escolhi o sistema de numeração de varas horizontal, né? Então podemos ver aqui que o 1 é esse daqui, o 5 esse, o 4, o 9 e o 5. Então vamos adiante. Vamos agora para o item B. 41.345.900, né? 41 milhões, a gente sabe que tem que juntar os 100.000 com 100, né? E aí são dois símbolos que a gente já conhece e o 4 na frente, né? E aí segue-se o 4 e o 1, né? Porque o 1 ele é o tracinho que vai estar multiplicando o 1 milhão. Então vamos ver como é que vai ficar esse número. 40 milhões, 1 milhão, 300 milhões, 300 mil, 40 mil, 5.900 e 00.
Está aí a representação deste número, né? Observe que eu tenho o 4 e o 10, que é referente a 40. E o 1. Então aqui eu tenho 41, que está multiplicando quem? O 100 mil, né? O 100 mil. Logo em seguida vem o 3, né? Que é o 300. Então esse valor aqui, ele é, né? O 41 milhões. 3 vezes o 10, que é 30, mais os 10 mil, 300 mil. Esse é o valor, né? Representando aí os 300 mil. Aqui é 3, aqui é 10 e aqui é 10 mil, que fecha 300 mil. Isso multiplicando, lógico. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 10 mil. 4 com 10 mil, galerinha, é 40 mil, isso mesmo. E aqui lembra do 5, ó, 5, lembra desse aqui, que é o X com traço em cima? Exatamente, é o 5 mil, perfeitamente representado. Aqui esse símbolozinho é o 9, e o 100, ó, lembra do 100, ó, só virar para a esquerda, um tracinho com 2 zerinhos. Então esse é o nosso 900. E o 00 a gente pode representar pelo Liu, né? Esses duas bolinhas finais. Mas se quiser a gente não precisa colocar, né? Mas vamos deixar para a representação tradicional. Vamos agora para a representação em varas. E esse último número eu representei em forma horizontal. E tá aí a representação ele do sistema de numeração em varas. Aqui é o 4, o 1, o 3, o 4, o 5, o 9, o 0 e o 0, né? Que seria 40 milhões, 1 milhão, 300 mil, 40 mil, 5 mil, 900 e 00 é a representação deste número em forma de varas, né? Então vamos para o item C. Esse último item já é mais para relaxar, né? Porque é 400 mais 50 mais 6. 400, lembra? É o do 4, né? Mais o 100, que é o tracinho em cima e duas caixinhas embaixo. Mais o 5 com o X e o 6. Tá aí a representação. Simples, não? E aí, por fim, eu coloquei esse último número no sistema de numeração de varas, ele no sentido vertical. Olha o 6 como é que fica representado. E é isso. Muito obrigado. E se você gostou dessa aula, deixe seu like, se inscreve no canal para ajudar aí o canal a crescer cada vez mais. Compartilhe esse vídeo. Ativa o sininho para receber mais desses vídeos que nós iremos gravar com certeza. E que Deus possa abençoar a sua vida. Então, muito obrigado e tchau, tchau. Bons estudos.